Olá, vamos para mais uma aula, mais um tema da ordem social. Agora a gente vai falar de meio ambiente, é o artigo 225, e vamos direto ao assunto, porque a gente já está no meio da nossa aula, certo? Várias partezinhas já. Capítulo 6, meio ambiente, vamos falar do meio ambiente, começando com este conceito aqui, olha. Meio ambiente é um direito difuso, é um dos direitos difusos. O que é direito difuso, Karina? É uma espécie de direito fundamental coletivo, lembra dos direitos individuais e coletivos? É uma espécie de direito fundamental coletivo, no qual não é possível contabilizar seus titulares. O direito ele se difunde, certo? O direito se difunde, o direito difuso, obviamente, né? Vou escrever aqui o que é óbvio, se difunde pela coletividade, certo? E é um direito nascido das sociedades de massa, né? É uma expressão que a gente usa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de direito difuso, o direito difuso é um tipo de direito fundamental, certo? Previsto, sim, na Constituição. Coletivo, é um direito coletivo, mas é um tipo de direito que a gente não consegue contabilizar quem são os titulares. Quem são os titulares do direito difuso, certo? E esse direito difuso é um direito de terceira geração, certo? O Estado ele olha ali os sujeitos do direito como o gênero humano, a humanidade, ok? E não é possível identificar quais são os titulares. E aí o exemplo clássico, não é o único exemplo, mas o exemplo clássico de direito difuso é o direito ao meio ambiente. Quando a gente fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é necessário, ele é útil, ele é importante, ele é indispensável. Para quem? Para o trabalhador, para o empregador, para o homem, para a mulher, para o rico, para o pobre, para quem, certo? Olha só o que diz o artigo 225. Ele vai responder essa nossa pergunta, tá? Olha só. Deixa eu colocar isso num quadradinho, né? Pra gente. Opa! Aqui. Deixa negritado, não é? Olha só. Quando a gente fala do direito ao meio ambiente, olha o que diz o texto do 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso. O todo já nos dá a noção de direito difuso, tá? Mas não nos deixa muito confortável com esse todos, porque esse todos está em outros dispositivos, né? A educação é direito de todos, a saúde é direito de todos, enfim. Mas olha só, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, o direito ambiental, né, o meio ambiente, e preservá-lo, o meio ambiente, para as presentes e futuras gerações. Aí eu te pergunto, quem são as presentes gerações? Quem são as futuras gerações? A gente consegue contabilizar? Não, certo? Isso aqui demonstra claramente a natureza de direito difuso. É um direito social, sim, ok? O Estado toma para si o dever de proteger o meio ambiente, mas ele, olha só, impondo-se ao poder público e à coletividade. Ele compartilha esse dever com a gente, ok? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aqui a gente vai ver quais são as atribuições do poder público, né? A gente começa aqui, é só um artigo, é só o artigo 225, ele vai dizer assim, para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao poder público. Eu vou apagar aqui o que tem regulamento, porque nós não vamos estudar as normas regulamentadoras desse dispositivo. Incumbe
preservar o que pode preservar e restaurar o que já foi destruído e que dá para restaurar, os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, ok? Então, aqui a gente tem duas situações, o preservar o que pode preservar e o que não dá mais para preservar, vamos restaurar, né? O poder público vai restaurar. 2, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, a diversidade genética do país, e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. O que seria esse material genético? A nossa diversidade ambiental, gente, de fauna, flora, macro-organismos, micro-organismos, é gigante. Então, quando a gente fala de patrimônio genético do país, são todos esses organismos. Quando você tem, por exemplo, a destruição da floresta amazônica ou da Mata Atlântica, vai ali embora não só as árvores gigantes, mas vai ali uma infinidade de micro-organismos que a gente sequer chegou a conhecer, que a gente sequer chegou a catalogar. E, às vezes, a cura para doenças ou, enfim, a solução para questões, para várias questões, está ali num micro-organismo, numa plantinha, que ninguém nem conheceu e que entrou em extinção, foi extinto, porque não houve essa preservação do patrimônio genético, entendeu? Então, quando a gente fala aqui de patrimônio genético do país, não é o meu material genético humano, certo? Mas é o patrimônio genético dessa diversidade ambiental que existe, ok? E que muito a gente não conhece e muita gente nunca nem vai conhecer, porque já destruiu antes, ok? Vamos lá. 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Aqui, esse inciso, ele manda que o poder público defina em todas as unidades da federação, ok, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, isso, na verdade, já até existe, tá? É a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, por exemplo, quando você ouve falar de floresta nacional, jardim botânico, área de proteção ambiental, reserva biológica, todos esses termos, eles estão previstos na lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. Cada uma dessas são acho que são mais de 10, se não me falha a memória, mas assim, tem estação ecológica. Então, essas expressões, elas estão previstas na lei, e a lei define as características, ok? Então, o que é um jardim botânico? O que é uma floresta nacional? O que é uma estação ecológica? A definição. O que é um parque ambiental? A lei conceitua, e com esses conceitos, o Brasil foi mapeado e identificado quais são essas unidades que se enquadram nas previsões da lei e o tipo de exploração que cada uma pode ter. Entendeu? Porque tem umas que tem que ser mais preservada, outras podem ter alguma exploração, moradores da região, enfim, a atividade exploratória monitorada, pode ocorrer ali, entendeu? Para que serve isso? Para a gente preservar, porque se a gente não define, não faz um mapeamento, não lista, não registra, quando a gente vê já está queimando. Aliás, fazendo tudo isso, quando a gente vê já está queimando, imagine sem isso, né? Vamos lá. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Atividades que causam significativa degradação ambiental tem que passar pelo estudo de impacto ambiental, estudo prévio de impacto ambiental. Aí você tem licença para
para instalação, licença para operação, você tem licença prévia, você tem várias etapas, não é, para que esse projeto seja liberado. Tem o relatório de impacto ao meio ambiente, ou seja, analisa se o projeto, se é uma mineradora, se é uma construtora, se é um aeroporto, se é um porto, ok? Analisa-se todos os aspectos ali ambientais, inclusive, não só do meio ambiente natural, mas inclusive as consequências socioeconômicas para aquela população da área, para então haver o licenciamento ambiental, ok? E aí quem atua no licenciamento ambiental vai ser o órgão de fiscalização ambiental correspondente, pode ser no âmbito da União, Estado ou município. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, ok? Isso vai desde substâncias efetivamente tóxicas, não é? Agrotóxicos ou outros tipos de venenos, há substâncias que, por exemplo, não são na sua finalidade venenosas, mas que podem causar danos, risco para a vida ou a qualidade de vida, certo? Descarte de alguns equipamentos, produtos, até produtos de limpeza, descarte de lixo também, não só da indústria, mas doméstico, enfim, tudo isso tem que haver o controle, não é? Da produção, comercialização e emprego de técnicas e métodos dessas substâncias, certo? E seu consequente descarte depois, né? Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Se é dever do poder público e da coletividade proteger o meio ambiente, a gente, como coletividade, tem que ter educação ambiental, ok? Sem educação ambiental, a gente não tem como ser efetivamente colaborador dessa defesa ambiental, porque não adianta a Karina ter essa consciência ambiental, tem que ser todo mundo, ok? 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam animais à crueldade, tá bom? Sobre crueldade aqui, depois eu vou fazer um comentário com você. Parágrafos. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. O licenciamento ambiental que a gente falou aqui no início, licenciamento ambiental, quando concedido, já deverá prever só um instantinho aqui. Ou não, a recuperação da área degradada pelo projeto autorizado. Ok? Tá bom? Deixa eu negritado aqui. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas. Olha aqui uma novidade interessante. Vou colocar só jurídica, porque o que é novidade é o jurídica. As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Aqui a gente tem a responsabilização da pessoa jurídica. Porque antigamente a gente só tinha responsabilização da pessoa, responsabilização inclusive na esfera penal. Porque antigamente, antes desse dispositivo, a gente só tinha a responsabilização penal das pessoas
das pessoas físicas. A pessoa jurídica só era responsabilizada administrativamente, ok? Inclusive e principalmente na esfera penal. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Esses ecossistemas aqui são especialmente, certo, reconhecidos na Constituição como patrimônio nacional, ok? São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção de ecossistemas naturais. Então, terras que o Estado arrecada, certo, por ação judicial, ação discriminatória, que visam a proteção ambiental, na verdade, que visam a preservação de determinados ecossistemas, elas vão ser consideradas indisponíveis, não podem mais, foram arrecadadas pelo Estado, não podem mais ser usadas para outra finalidade. Aqui, o uso de material nuclear, né? As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definidas em lei federal, certo? Só o Congresso Nacional é que pode autorizar, sem o que não poderão ser instaladas. O dispositivo do artigo 225 terminava aqui, no parágrafo 6º. Quando foi em 2017, o que acontece? A gente tem uma representatividade no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, de vários setores. E nós temos a bancada, né, a gente chama isso a bancada ruralista, a bancada rural, que ela é formada por empresários do agronegócio, que se elegem. Ou, se não são eles que se elegem, eles elegem pessoas, eles financiavam campanhas para que fulano e fulano fosse eleito, né? Fossem eleitos. Então, o que acontece? Esse parágrafo 7º aqui foi incluído por emenda, certo? Ele gerou revolta em vários setores, principalmente do setor ambiental, porque o objetivo do parágrafo 7º foi atender ao divertimento, essa é a ideia mesmo, ao lazer e ao divertimento tradicional de quem trabalha nessa área, quem atua nessa área do agronegócio, que são as vaquejadas e os rodeios, ok? Então, apesar da gente dizer lá em cima, que eu disse que eu ia voltar a falar para vocês de crueldade contra animais, né, que é vedado, apesar da Constituição falar no mesmo artigo 225 que não pode ter crueldade com animais, aqui no parágrafo 7º foi permitido, isso aqui a gente chama de emenda da vaquejada, ela ficou conhecida como emenda da vaquejada, e ela diz o seguinte: para fins do disposto do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, qual é o 7º? É aquele que, olha só, as práticas que provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade, certo? São vedadas. Está vendo aqui? Apesar disso aqui, o parágrafo 7º diz: para fins do disposto da parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, aquela parte que eu grifei para você, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do 215 desta Constituição, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, ok? Então, esta emenda, conhecida como emenda da vaquejada, ela passou a permitir, a não considerar cruéis as atividades desportivas de rodeios e vaquejadas, enfim. Por quê? Porque fazem parte da manifestação cultural, certo? Brasileira. Inclusive, teve uma ação judicial aí, falando sobre a questão de uso de animais em rituais religiosos de religiões de matrizes africanas, que
por uma questão curiosa, certo? Foi considerado crueldade com os animais, não é? E aí a gente pergunta, isso foi questionado, né? Eu cheguei a assistir parte das defesas orais, né? Das sustentações orais, esse caso chegou ao Supremo. Eu não lembro o número da ação, tá? Se alguém tiver interesse, pode até me perguntar depois que eu dou uma pesquisada. Foi uma advogada que fez a alegação, a sustentação oral, ela fez justamente essa comparação, certo? Se o uso para divertimento, para atividade desportiva, esportivas de animais em rodeios e vaquejadas faz parte do patrimônio cultural brasileiro, por que não considerar também, por analogia, o uso de animais, certo? Em rituais religiosos de igrejas de matrizes africanas, né? de religiões de matrizes africanas, também patrimônio cultural brasileiro. Porque se a gente for observar, não há diferença ali a não ser um preconceito, certo? Em relação às religiões de matrizes africanas. Porque, por exemplo, lá no Congresso não tem uma bancada, tem uma bancada religiosa, mas não desse grupo religioso, né? Então, na verdade, o direito ambiental, e eu vou falar aqui do direito ambiental, ele vai considerar, com raras exceções, porque tem realmente uso de animais, não é, que não causa sofrimento para o animal. O direito ambiental ele não é contra, ele não é vegano, tá? Só para a gente entender, o direito ambiental ele não é vegano. Ele sabe que animais são usados para alimentação, animais são usados para pesquisas científicas, certo? Testes, sim, certo? De remédios, etc. E outras, o direito ambiental considera que sacrifício de animais para controle de pragas, por exemplo, aquele rebanho está contaminado, tem que sacrificar. O direito ambiental considera isso. Mas se o direito ambiental vai considerar que, por ser patrimônio cultural, pode sacrificar animais, certo? Pode ou matar, enfim, não necessariamente a morte causa, né, há mortes de animais que vão ser com menos sofrimento ou com nenhum sofrimento, né? Então, se vai considerar aqui essa emenda da vaquejada, tem que considerar também as outras manifestações culturais ou religiosas brasileiras que usam animais em seus rituais ou em seus eventos, ok? Então, só para a gente fazer um comentário, esse que eu comentei com você foi uma decisão judicial. A Constituição é silente, ela não traz especificamente nenhum dispositivo que cite essa questão. Ela só fala da liberdade religiosa em vários pontos que a gente já estudou. Tá bom? Era o que eu queria falar, falei até demais, a gente fecha essa parte, trabalhamos meio ambiente, você já vai clicar no próximo link, que o próximo link já é família, criança, adolescente, jovem e idoso, tá bom? Clica aí, tchau, tchau, deixa eu fechar aqui a minha tela, o meu mouse sumiu, aqui. Tchau, tchau.